Muito bem, muito bem, muito bem. Boa tarde, boa noite. Um grande dia do trabalho para todo mundo. A gente está aproveitando esse final de tarde, começo de noite aqui. Acabamos de fazer uma live muito legal com o nosso muito querido. Bem, muito bem, muito bem. Boa tarde. Com o nosso querido Carlos Ries, coordenador da CUT aqui na região da Baixada Santista, enfim, o coordenador da CUT, e a gente agora está tendo a honra e o orgulho de receber para conversar com vocês, simplesmente uma das várias integrantes, ou duas das várias integrantes dessa iniciativa linda que a gente tomou conhecimento e fez questão muito de trazer, de convidar, e que nos honraram com a participação, que é a iniciativa O Abraço que Faltava. A gente está aqui, então, agora com a Alejandra Villanueva, uma médica que teve a autoria da proposta, e a Marta, a psicóloga Marta Libucci, uma das psicólogas que abraçou essa iniciativa O Abraço que Faltava. Eu vou começar conversando, dando bom dia, boa noite ou boa tarde para a Alejandra, depois eu passo a palavra para a Marta. Alejandra, tudo bem? Gratidão por estar aqui com a gente. Conta para a gente um pouco de você, conta como é que você chegou e começou a imaginar essa iniciativa maravilhosa aí. Tudo bem, Márcio? Boa tarde, muito boa tarde a todo mundo. Bom, eu sou cardiologista, eu sou peruana e há 14 anos que eu já moro aqui no Brasil, 14 anos que eu trabalho aqui também e estudo aqui também. E, bom, essa pandemia do coronavírus tem mudado muitas realidades, né? E uma das realidades que tem mudado essa pandemia do contato com os nossos entes queridos doentes e algumas manifestações do luto, né? Alguns rituais que se seguiam no luto, né? Então, isso tem se manifestado de uma forma muito angustiante na população, né? E eu me identifiquei muito porque em todo esse tempo que eu levo fora do meu país, eu já passei por muitos processos onde familiares meus caíram em doença e eu não conseguia chegar neles. Eu estava longe. E também perdi entes queridos e eu não conseguia me despedir, não conseguia ir para o velório. Então, me identifiquei muito com essa situação que estão passando os familiares, que têm pacientes em estado grave ou internados pela Covid, e pacientes que perderam entes queridos, famílias que perderam entes queridos, e que também, por conta dessa dinâmica nova dentro dessa realidade nova que nos apresenta a pandemia, eles não conseguem fazer os rituais de passagem, que são muito importantes dentro da saúde psíquica para determinar o fim da vida, o fim da existência de um ente querido, né? E também não estão conseguindo dar aquele apoio emocional, aquele abraço justamente aos entes que estão doentes, né? É muito importante essa aproximação dos nossos seres amados no momento da doença. Uma coisa que eu aprendi muito aqui no Brasil é as expressões corporais de carinho. O brasileiro, ele é muito corporal em expressar o carinho, o amor, o afeto. Ele gosta de abraçar, gosta de beijar. Então, agora a gente está impossibilitado de fazer isso, e impossibilidade de fazer isso com os pacientes que estão doentes, que a gente sabe que precisam, de repente, até muito mais, né? Então, isso me moveu muito, porque já passei por situações parecidas, e conversando com as minhas amigas psicólogas, eu falei da ideia de formar um grupo justamente para acolher essa sensação de angústia, de mal-estar, das famílias que estão nessa situação, e elas abraçaram, né, a causa. Começamos com 12 voluntárias, agora, depois de 2 semanas do projeto, a gente tem já 20 voluntárias, e o corpo continua crescendo, né? Então, estamos muito, muito contentes, estamos conseguindo realmente que esse abraço
abrange o Brasil todo. Temos consultas desde Belém do Pará, Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil. Então, o intuito, o objetivo de justamente dar aquele abraço que significa simbolicamente um apoio moral nesse tempo de dificuldade, se está cumprindo com esse projeto. E aí eu vou passar agora a palavra para a Marta Libucci, para ela poder também dar o boa noite dela, né? E contar para a gente um pouco como é que ela chegou a se interessou, porque a gente sabe que a Marta, inclusive, participa de outro projeto social muito legal também, que vai ter oportunidade para a gente falar mais para frente, que é a Neomama, né? Mas conta, Marta, como é que você acolheu e resolveu dar esse abraço que faltava nas pessoas? Boa noite, Márcio. Boa noite, minha doutora linda. Né? Boa noite a todos. Então, esse projeto, né, ele surgiu através da nossa querida doutora Alejandra, e aí um grupo de psicólogos realmente abraçou essa causa, né? Eu acho que é um nome lindíssimo, um abraço que faltava. E aí nós abraçamos essa causa e estamos aí para o que der e vier, para poder fazer esse acolhimento para todas as pessoas, né, que necessitam nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. E é uma forma de colaborar, né, dentro da nossa sociedade. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom. E realmente, né, também faço um outro trabalho, mas a gente pode falar isso um pouquinho depois. Mas claro, é um projeto muito lindo e que os nossos colegas psicólogos todos abraçaram. E eu acho importante a gente vai entrar, claro, a gente trabalha daqui para frente num terreno de extrema emoção e que de alguma forma, o material de trabalho de vocês. Para nós que somos leigos, né, que temos, e eu me coloco, independente de outras atividades minhas, me coloco nesse papel e me coloco junto com as pessoas que estão assistindo, a densidade da emoção, né? Essa coisa esse processo que quem conhece um pouco mais chama de luto, né? Toda essa dor psicológica, emocional que cai no colo de vocês, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que as pessoas lidam? O que vocês têm ouvido de relato? Claro que a gente não quer os detalhes dramáticos, não é isso que a gente quer, mas assim, para a gente poder, de alguma forma, e realmente combater essa ideia de que, e daí? Morreram 10 milhões de pessoas, e daí? Qual é a densidade emocional que vem para vocês dessas pessoas que estão aí perdendo? A gente sabe de casos de morre o filho num dia, 2, 3 dias depois morre a mãe, né? Enfim, o que vocês podem... Como é que vocês lidam com isso? Como é que as pessoas veem para vocês assim? Enfim... E também, eu trabalho muito, eu penso muito que isso aqui é uma conversa. Eu costumo dizer o seguinte, se alguma pergunta aí deixar de fazer, é só me falar que eu faço. Márcio, desculpa, é que eu estou arrumando aqui que eu não estou conseguindo te ouvir. Você está me ouvindo? Oi. Eu vou te sugerir que você fique sem o fone de ouvido. A Alejandra estava com o mesmo problema, ela tirou o fone de ouvido e ela passou a ouvir melhor. Acho que ficou... Ela congelou. Eu não estou conseguindo te ouvir. Congelou. Bom, vamos lá, Alejandra, eu vou dar um jeito de falar com a Marta. Pode falar, Alejandra, fica à vontade. Ok. A morte de um ente querido é uma perda que afeta profundamente a psique, o interior, a realidade interna do indivíduo, né? É um processo, na verdade, que pode ser muito longo até. Não é uma despedida assim, como alguém que sai de casa, né? Tchau, volto daqui a pouco, né? Então, uma despedida que passa por um processo que pode ser muito demorado. Então, esse processo
vai gerando também uma modificação na realidade interna, na realidade psíquica da pessoa, né? Então, não existe um e daí, né? Existe e agora como? Agora, o que eu vou fazer, né? Não existe um e daí como se fosse uma saída fácil ou simplesmente um apagar de uma história, né? Não existem histórias que se apagam, existem histórias que se transformam. Então, as famílias que passam por esse processo passam por uma transformação da história do ente querido e das próprias histórias, né? Como é que a gente lida com isso? Na verdade, através da humanidade. A gente tenta ser humano nesse momento de atendimento, até como eu te falei, porque a gente já passou por essas experiências, eu mesma já passei por esses percalços de ter que sofrer por não conseguir me despedir, por não conseguir dar um abraço, né, naquele momento. Então, a gente tenta se colocar humanamente frente a esse sofrimento e simplesmente sermos humanos abraçando outros humanos, humanos consolando outros humanos, humanos que passamos, de repente, por essa situação e que temos, de repente, uma visão já um pouco mais percorrida, de repente, desse caminho, e que a gente tenta que o paciente possa percorrer conosco esse mesmo caminho para ter uma recuperação da sua unidade psíquica, da sua psique, da sua saúde mental, né? E então é isso, basicamente, como a gente consegue lidar com isso, simplesmente com humanidade. A gente se colocando no lugar do outro e a gente revivendo as nossas experiências. Não é fácil, tanto para quem vem procurar a ajuda, como para quem está oferecendo, porque é um constante reviver das experiências. Mas a gente passa junto, e isso é que a gente quer justamente passar essa mensagem para quem está sofrendo nesse momento, que ninguém está sozinho, né? Estamos aqui justamente para oferecer essa ajuda, esse apoio nesse momento. Bem, a Marta está conseguindo ouvir? Não? Marta, não? Tô tentando, Márcio, está falhando tudo a ligação aqui, mas estou tentando entender, tá difícil, desculpa. Você consegue? Estou tentando aqui. A gente te ouve Vamos bem. lá. A gente te ouve bem. Você consegue... Tá saindo tudo fritado. Caiu. A Marta daqui a pouco volta com a gente aqui. Eu estou tentando entrar em contato por outros meios com ela e com o Gustavo, para ver se eles ajudam a gente, né? Na verdade. Mas a sua fala aqui é realmente muito tocante. Essa energia, né? Essa energia que leva a fazer essa iniciativa, né? A gente não... Claro que o interesse aqui, na verdade, é o interesse humano, humanitário, de fazer esse apoio às pessoas. Mas obviamente que deve vir para você e para vocês, de toda essa iniciativa, todo um drama que tem a ver com a omissão, ou com a ineficiência, ou com a incapacidade do poder público poder, enfim, diminuir, neutralizar ou diminuir bastante o drama dessa gente, através de... A gente ouve falar que muitas pessoas morrem desnecessariamente, que poderia ter tomado uma outra atitude. Como é que você faz como é que você trabalha diretamente com isso? Porque você é médica, né? Como é que você trabalha com isso? Como é que é a sua experiência específica, Alejandra? Bom, sim. Eu não trabalho ainda diretamente com a escuta psicológica, né? Certo. Mas dentro da escuta médica, a gente também recebe esse tipo de
experiências, de queixas, né, de relatos, né? Na verdade, é uma situação muito nova. O coronavírus, ele veio para realmente remexer nos conceitos que a gente tem, nas estruturas que a gente tem. Ninguém estava preparado para essa pandemia, de uma pandemia dessa magnitude, né? Então, todos os órgãos, né, envolvidos realmente estão se ajeitando, aparentemente, né? Mas realmente o sofrimento, ele não espera, né? O sofrimento não espera um sistema se organizar ou um sistema responder, e o sofrimento está aí batendo na porta, né? E os relatos que a gente mais recebe são relatos realmente de dor por não poder estar presentes no momento da sepultura, né? No momento do velório. O velório está sendo um processo muito mais rápido. A gente tinha 24 horas de velório, às vezes 48 horas de velório, agora se reduziram a 2 horas, né? Em alguns municípios, em alguns lugares do Brasil, inclusive, permitem só 5 pessoas. Aqui em São Paulo permitem 10 pessoas, mas em alguns outros lugares só permitem 5 pessoas, né? Estamos escutando relatos de lugares onde o processo demora muito, porque não tem o pessoal suficiente, por exemplo, para fazer os rituais de sepultura, né? Os coveiros, muitas vezes, humanos como eles são, às vezes também eles têm medo, né? Frente aos corpos que apresentaram Covid, né? A gente vê nos noticiários, inclusive, familiares que estão enterrando os próprios corpos, relatos de cemitérios que estão cavando valas comuns, né? Então, Sim. A gente tem esses relatos também. Então, é uma situação atípica, né? Sim. E se a essa situação atípica somamos a dor da perda, então se faz uma situação bastante angustiante, né? Sim. E essa situação, realmente, a gente só pode resolver com humanidade mesmo, né? A gente, o sistema público, ele vai demorar para gerar mudanças, porque realmente não estava preparado, ninguém estava preparado para uma pandemia assim, e o sistema público, na verdade, ele não contempla ainda o impacto na saúde mental que isso pode ter nas pessoas, né? O sistema público está tentando realmente apagar um incêndio, né? Então, nesse apagar o incêndio, não vai ter a contemplação do impacto psíquico que isso pode ter, né? Porque tem alguém que se tem a visão de que isso impacta de outras maneiras, né? Então, estamos aqui. Enquanto o sistema público se reorganiza para justamente atender às demandas mais profundas, que ainda não foram observadas, estamos aqui porque realmente sabemos dessas demandas em carne própria e sabemos que existe, né? A Marta voltou com a gente aqui. Marta, melhorou? Tá ouvindo a gente, Marta? Tudo bem? Ai, meu Deus, que sufoco. Desculpa, pessoal. Não, agora está um pouco melhor. Olha, fica tranquila. Eu deixo até falar para vocês duas e para todo mundo que já está ouvindo, porque, assim, a demanda hoje em dia, a vida se dá basicamente na virtualidade, viu? As pessoas, quando por algum acidente, conseguem ganhar um toque, mesmo de raspão, um toque humano de raspão, chega a ser uma emoção hoje em dia. Então, a gente está brincando, mas o isolamento fez com que todos viessem para a virtualidade. O resultado disso, as bandas de internet, elas não estão aguentando.
Então, é muito comum dar uma congelada, é muito comum dentro da própria casa, às vezes tem mais de uma, duas, três pessoas usando a mesma internet, dá um problema. E aí, quando você sai, o prédio vai conectar lá fora, vai dar outro problema, e assim vai. Então, não se preocupa com isso. A gente está conversando aqui, você sabe que a importância de você estar com a gente aqui, Marta, é porque, além de você ser uma pessoa especial, você tem uma experiência que vai ser diversa da experiência da Alejandra, né? Então, a gente queria aproveitar aqui, a Alejandra já colocou umas coisas tão bonitas aqui, e colocar para você, se você já está tendo esse contato também, se você já recebeu pessoas para fazer essa conversa e explicar um pouco como é que é objetivamente o atendimento. É para mim? É para você. Como é que você atende a pessoa que demanda o abraço que faltava? Márcio, você pode repetir, por favor? Vou te repetir. Como é que você atende a pessoa que vem te buscar o abraço que faltava? Não, você quer saber se eu já atendi alguém, é isso? Isso. Tá. Como o projeto ainda é muito recente, né? Como ela falou, há 2 semanas e tal, eu ainda não tive essa experiência com nenhum paciente, né? Mas estou tendo a experiência com os meus pacientes, né? Que agora o meu atendimento é online também. Então, a gente escuta muita coisa, né? De pessoas que estão perdendo amigos, parentes, né? Histórias do amigo, né? Então, teve um caso bem interessante de uma paciente conversando que uma pessoa num outro estado, né, veio a falecer e a família estava aqui em Santos, por exemplo, e não pôde fazer velório, né, da pessoa. Então, você começa a perceber que esse medo, ele começa a atingir pessoas, às vezes, que não são nem tão próximas, né? Então, emocionalmente, falando emocionalmente, é um trabalho que precisa ser feito com muito cuidado, né, com muito respeito, porque esse medo, né, essa angústia, ela está atingindo não somente as pessoas que estão passando, né, pela pandemia, mas todas as pessoas. Então, é um trabalho com muita responsabilidade, com muito carinho, com muita empatia mesmo, né? Sim. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô. Ele fica falhando às vezes. Eu tinha falado para você tirar o fone de ouvido. Usar direto. Você está usando o smartphone? Dá uma. Eu só comentar aqui, Alejandra, Marta, isso, quem sabe tirar o fone de ouvido, desligar ele, você consegue ouvir melhor. Eu estou tentando tudo aqui, Márcio. Isso, mas você vai conseguir. Eu queria colocar para vocês aqui, para vocês ouvirem aqui, é muito legal está acontecendo aqui. A gente está com mais de 20 pessoas na live, porque hoje em dia tem live para tudo quanto é coisa. Então, 20 pessoas numa live, e olha, estão batendo em quase 30. É um número bem legal, tá certo? Então, vocês fiquem muito felizes aí. A gente está com um monte de pessoas aqui mandando mensagem maravilhosa. Eu vou falar algumas coisas aqui, tá bom? Olha só. O Edmilson, que é o presidente do Sintorés, aqui está dando bem-vindo a vocês e falando da iniciativa da Alejandra e o apoio da Marta. A Shirley Brito, do sindicato, está aqui com a gente. O Roberto Cruz está aqui com a gente, grande parceiro. A Ana Lúcia Oliveira está aqui com a gente. A Alcilene está aqui com a gente. A Alcilene, também do nosso sindicato, está aqui com a gente. A Cláudia Juliane, que já é sócia das nossas lives aqui. Bem-vinda, Cláudia. A Selma Salles, que está falando que é um projeto muito lindo. O Ronaldo Cavalcante entrou aqui também, está dando o apoio total para vocês, aplaudindo. Quem mais aqui? Tem mais aqui. A Sui Neves está falando que também é muito legal. A Silene está falando que é uma excelente iniciativa.
A Selma Salles está fazendo uma colocação legal, que está dizendo o seguinte: vivemos um luto coletivo decorrente desta pandemia, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Peraí, a Maria Ribeiro está falando, boa noite a todos, muito legal o tema, né, e a iniciativa. A Cláudia Terra está aqui com a gente também, a Cleide Maria Lima está aqui com a gente, Cleide, nossa companheira de trabalho. Quem mais? Tem mais gente aqui. A Neide Miranda diz que o luto precisa de acolhimento, né? O Edmilson está dando parabéns aqui, está pedindo, inclusive, para todo mundo que está assistindo para compartilhar. O André Pansarini, de Paula Rodrigues, novamente a sociedade civil organizada está fazendo a diferença. Nas lacunas do governo, tentamos fazer o nosso papel. Aqui não tem e daí. Quem mais? É um prazer, Edmilson. Tem mais uma coisa aqui. O André mesmo, ele perguntou um negócio legal. Ele falou, gostaria de saber da iniciativa de voluntariado. Como fazer para começar o caminho do voluntariado? André, se você é psicólogo ou da área de saúde, talvez entrar em contato com a Alejandra, talvez, ou a gente pode tentar ajudar você aí em algum encaminhamento. A Roseli Domingues Rodrigues entrou aqui, está dando parabéns. Quem mais aqui? Cláudia Terra. Bom, Márcio, quem quiser ser voluntário, quem for psicólogo e quer ser voluntário, na nossa página www.oabraçoquefaltava.org tem um formulário de voluntariado. É só preencher o formulário que a gente entra em contato com quem quiser ser voluntário, a gente confirma se o CFP está ativo, se tem cadastro para atender via online, e com isso... Opa! Alejandra deu Oi? Eu estou escutando. Deu uma caída aí. Com isso, você está falando que você estava falando de um procedimento, que se a pessoa se vai lá e se inscreve... Isso, dentro da página tem um formulário, é simplesmente enviar o formulário, que a gente, confirmando as informações, a gente entra em contato com o voluntário, e aí já faria parte do projeto. Muito bem, você está me vendo aqui para lá e para cá, olhando para baixo e para cima, mas é que eu estou interagindo com as pessoas no site, viu? Estou escrevendo aqui, acabei de colocar o link aqui para o abracoquefaltava.org, né? Então, o pessoal vai lá, se inscreve, né? E aí, por falar em site, por falar nessa ferramenta de comunicação, como é que a pessoa que precisa do abraço que faltava, como é que ela faz? É a mesma coisa, é simplesmente entrar no site, certo. Vai estar a lista de voluntários e os horários que cada um oferece. Aí é simplesmente... Sim, aí simplesmente entrar no site e agendar no horário que mais convém para o paciente. E simplesmente isso. Aí o paciente escolhe qual horário e chega imediatamente um e-mail para o voluntário, que já recebe todos os dados do paciente e entra em contato com o paciente para confirmar a sessão e por qual meio ela vai ser realizada. Simples assim. Quando a pessoa vai fazer a inscrição, ela precisa ter alguma coisa na mão, algum dado que ela precisa informar, um número de CPF, RG, alguma coisa que ela precisa, ou é muito como é que é esse, o que tem ali de dados que a pessoa vai precisar colocar ali para fazer o atendimento? É muito simples. Na verdade, nome, idade, estado onde mora. Estou caçando tudo aqui o possível para dar tudo certo. Bem. Continua, Alejandra, desculpe. O CEP, e qual é o grau de familiaridade com o paciente que tem Covid, ou se o paciente veio a falecer por Covid. São esses os únicos dados que a gente precisa, telefone também. Então, não precisa nada à mão, só se for o CEP mesmo, se alguém não lembrar do CEP. Sim, e você falou, se a pessoa morrer de Covid, a gente sabe que tem muita gente que morre e o exame, a positivação vai sair só 1 a 2 semanas depois. Como é que ela deve fazer? Essa pessoa que acha... Igual, a gente, na verdade, contemplou esse projeto para pacientes
com confirmação da COVID ou suspeita da COVID. Então, não precisa de confirmação de morte por COVID ou a confirmação de que o paciente tem COVID. Se ele já foi considerado suspeito, internado com essa suspeita, ou faleceu com essa suspeita, mesmo que não aclarado, pode entrar na página, pode marcar a sua consulta, que estaremos aqui para escutar a sua situação, a sua queixa, seus sentimentos. Muito bem. Eu queria só voltar, eu não me lembro quem falou aqui, que eu achei bonito isso, que quando não tem o luto, né, a situação deixa de ser luto para ser a situação de desamparo, né? Eu achei interessante essa visão. A Selma está dizendo aqui o seguinte, a Selma Salles, que é importante dizer que o projeto abraça pessoas de todo o Brasil e até brasileiros no exterior. É isso aí? Sim, a gente também está conseguindo encaminhar o projeto para o exterior, para brasileiros que estejam fora, porque a gente sabe também que essa situação foi, inclusive, pior em alguns países da Europa. Então, se tiver brasileiros também precisando lá fora, a indicação e orientação é a mesma, que a gente também está amparado na lei de que a gente consegue atender brasileiros ou pessoas de fala portuguesa, né? Dentro aqui do nosso território brasileiro, ou brasileiros estando fora também. Tá bom. Marta, está me ouvindo? Eu estou ouvindo você, mas não estou ouvindo a Alejandra. Tá, bom, mas ouvindo a mim, você já está ouvindo muito, tá ótimo. Deixa eu te falar, a Alejandra te ouve bem, não se preocupa, mas ela te ouve, então... que bom. Deixa eu te perguntar, eu quero abordar com você, mas a questão da dor mesmo, né, do trabalho e da operação aí, como é que você lida? Você tinha comentado que ainda não começou a atender as pessoas diretamente dentro do projeto, né, mas que você, na sua atividade normal, de psicóloga mesmo, não sei se é terapia, né? Na terapia, você está lidando com a dor já de pessoas que perderam ou de pessoas próximas que perderam, né? E aí assim, a primeira pergunta como é que essa pessoa que vem para você, que não viu, não participou do que a Alejandra chamou aqui do ritual, né? Do ritual de sepultamento, como é que ela vem para você? Qual é a demanda? O que ela fala para você? É difícil, né, Márcio? Porque quando a gente fala da questão do luto, né, do sepultamento, da despedida, né, do ente querido, coisa que a gente não tem mais hoje em dia. Então, a ansiedade de todos nós, né, não só dos nossos pacientes, mas de todos nós, é muito grande, é muito angustiante, é muito frustrante, né? Só o fato de você ter a ideia de perder alguém. Hoje você dá um espirro, você já fica apavorado se você vai ficar doente ou não. Então, assim, a minha experiência com pessoas um pouco mais distantes, né, de pacientes que trouxeram histórias do irmão, do amigo, sabe, aquelas coisas assim. Mas você percebe que a angústia dessas pessoas é muito grande, né? Então, é difícil você falar, não fique triste, não fique angustiado, não sinta medo. Você começar a elaborar isso, né, de uma outra forma, porque é uma realidade, né? Uma realidade onde ninguém esperava. Quem imaginou um dia que o mundo ia parar, né? Que o mundo ia ficar nas suas casas, que a gente ia ter que sair todo equipado, né? Então, o medo de sair, o medo de trabalhar, mas a necessidade de você ter que fazer tudo isso, né? Então, assim, eu sempre ainda brinco muito com eles, né? Na questão da ansiedade, né? Então, assim, é muita notícia ruim o dia inteiro, é 24 horas ouvindo coisas, né? Porque morreu mais um, morreu mais dois, não pôde enterrar. De uma forma geral, é uma dor muito grande. Então, a gente fala, diminui, né? Procura alguma coisa diferente para fazer, assista o programa, sei lá, antes de dormir um pouquinho, não precisa ficar o dia inteiro, porque essa angústia, ela cresce, né? O medo, a ansiedade, né? Então, começa a aflorar coisas que às vezes estava ali guardadinho, né? Então, a saúde mental, ela está muito comprometida hoje, né? Com todos nós. Você já está falando um pouco dos sofrimentos decorrentes do isolamento em si, né?
do isolamento em si, Sim, que é uma sim. coisa que a gente também tem que falar. Eu queria perguntar para a Alejandra estava falando de gente fora, eu acho que a Marta tinha comentado comigo, quando a gente começou a ajustar essa nossa live de hoje, que havia atendimento do Pará, a Alejandra hoje falou também disso, e a Alejandra me deu um dado interessante, ela falou que tem muita demanda do Rio de Janeiro, né? E aí a gente acabou não continuando essa conversa, até porque é melhor a gente conversar aqui, né? Aí a pergunta é, por que você acha, ao que se deve essa quantidade de demanda está vindo mais do Rio de Janeiro? O que está acontecendo no Rio de Janeiro que não está acontecendo em outros lugares, ou pelo menos chama mais atenção? Alejandra. Bom, em primeiro lugar, que justamente a transmissão nativa do coronavírus começou no Rio de Janeiro, né? Então, foi um estado que se viu afetado muito precocemente em comparação com outros, né? A gente sabe da situação urbana do Rio de Janeiro, né? Onde tem mais aglomerados, as maiores favelas estão no Rio de Janeiro, né? Então, Opa! Agora a velocidade de revelar. Você me escuta? Agora você congelou um pouquinho. A velocidade, eu não ouvi essa parte. A velocidade com que o vírus se espalha lá pode ser diferente. Por causa da favela, se diz? Por conta de várias coisas, de que lá começou primeiro, né? A irradiação lá dos casos nativos começou lá, né? Os casos comunitários que a gente fala, né? Começou lá. E também por conta das condições urbanas do Rio de Janeiro, né? Então, nessa medida, e agora o estado do Rio de Janeiro, na verdade, está com o sistema de saúde já entrando em colapso, né? Então tudo isso agrava a situação. Sim. Dos que perderam os pacientes ou que tem pacientes em estado de gravidade, né? A angústia é maior vendo um estado que está com o sistema de saúde entrando em colapso, né? Então, as solicitações de pacientes do Rio de Janeiro têm sido grande, inclusive maior que em São Paulo. Sim. Deixa eu perguntar para vocês. Eu quero voltar com a Marta para falar sobre a questão do isolamento, mas eu quero agora ainda seguir nessa linha aqui da demanda pelo abraço que faltava, no sentido da perda mesmo, né? Tem gente aqui já, um monte de gente aqui, o próprio Edmilson aqui, a Sui Neves, tem gente perguntando aqui para a gente, fazendo um monte de pergunta para vocês aqui. Mas, basicamente, a questão envolvendo as perdas, eu queria entender o seguinte, a Alejandra falou que a pessoa entra lá, a pessoa vai preencher um formulário, escolher uma agenda e pronto. É isso. Dá para fazer por smartphone, dá para fazer pela internet. E para falar com o psicólogo, ela vai usar o quê? Um telefone? Vai usar... como é que ela faz? Como é que ela conversa com o psicólogo? É um telefone? Como é que ela faz isso? Na verdade, isso depende muito da decisão. Congelou. Entre o psicólogo e idosos que eles não conseguem ainda ter familiaridade com a tecnologia e podem ser atendidos só pelo telefone. Então né? Você vai atender como tem... Sim. O atendimento é à distância por qualquer meio que permita uma comunicação efetiva, né? Então, pode ser pelo telefone... Pode ser pode ser por uma plataforma de comunicação, como a que a gente está usando agora, ou Zoom, Hangouts, Skype. Tem diferentes plataformas, mas isso vai se ajeitando conforme a relação entre o paciente e o psicólogo, né? Conforme as necessidades dos dois, né? Tanto de quem presta ajuda como de quem solicita ajuda, né? Vocês têm alguma, não sei como é que chama, algum protocolo de atendimento, uma sessão, são sessões, isso depende muito do ajuste, como é que tem alguma orientação nesse sentido?
Marta, você quer falar? Acho que ela não está escutando. Marta, está ouvindo? Eu não estou ouvindo a Alejandra, você vai ter que me traduzir o que ela está falando. Não, tá bom, é que eu perguntei para ela se vocês têm um padrão de atendimento desses casos de pontuais, né? Porque eu até lembro que nós conversamos, né? A diferença entre uma terapia e um atendimento dessa. E eu perguntei para ela perguntou se você quer falar sobre isso. Ah, tá. Desculpa, é que realmente eu não estou escutando. Não tem problema. Mas o que acontece, né? Aquilo que a gente falou, né? A terapia, nesse momento, é um acolhimento, né? Que nós estamos fazendo. Então, o paciente, ele está muito fácil agora de entrar, né, no site, marcar, porque ele vai ter o dia para escolher o horário que ele pode, né? E os profissionais vão estar ali à disposição. Então, é algo muito pontual agora. Então, assim, a gente só vai saber na hora quantos acolhimentos, né, essa pessoa vai precisar, vamos dizer assim. É difícil falar, eu atender uma vez, duas e depois não mais. Depende da condição, né, emocional de cada um. E todos nós, né, todos nós psicólogos, estamos muito abertos para isso, né? Não existe, vou te atender 2 vezes e tchau. Não, depende da demanda, né? De como ele vem, a hora que a gente sentir que está um pouco mais acolhido, um pouco mais tranquilo, né? Porque é uma dor que você não vai tirar da noite para o dia, em 10 sessões, em 20 sessões, enfim. Mas é um momento importante onde ele chega, porque é um momento onde ele quer falar, né? Ele quer que alguém o escute, ele quer chorar, ele quer ficar revoltado, ele quer ficar bravo, ele quer, sabe, falar das boas lembranças, enfim. Então, é um momento onde só com a experiência mesmo, sabe, com os dias, né, que a gente vai poder falar, olha, você já está um pouco melhor, né, estamos aqui, mas de repente ele também não quer falar mais, então fica muito difícil eu vou te falar o agora, né, mas o fato de ele ter o quanto for necessário para ele, né, é isso que é muito, isso é o que mais conta na realidade, né, o programa. É o acolhimento mesmo, sabe, Márcio? Eu quero falar, eu quero chorar, eu quero ouvir. Muito bom. Deixa eu trazer o comentário de outras pessoas, porque pelo que eu estou vendo, tem pessoas já envolvidas com esse tipo, com a iniciativa. Então, assim, peraí, deixa eu começar aqui de novo. Excelente live, parabéns à doutora Alejandra, psicóloga Marta. Peraí. A Selma está falando em luto coletivo. Depois eu queria que vocês comentassem aí. O André está dando um dado aqui, que para cada pessoa que falece por Covid, de 6 a 10 pessoas são afetadas pelo luto. A Cláudia está falando que é um projeto de muito amor e união. O Edmilson está fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de saber como acessar os psicólogos do projeto e indicar as pessoas necessitadas. Edmilson, tem que entrar no site, pelo menos é isso que a Alejandra já falou. Entra no site e se inscreve lá e opta. É como se fosse uma agenda, a pessoa escolhe o melhor, mais fácil para ser atendido. Mas eu vou perguntar de novo também, tá bom? A Alcine está dizendo que a Maria está no Sergipe. Deixa eu falar mais aqui, deixa eu ver. A Roseli está dizendo que, apesar do momento de angústia e incerteza, estamos vivendo um momento único, importância da solidariedade, da escuta, de estar junto. A Selma está dizendo que já falou que é o projeto brasileiro do Brasil Exterior. A maioria das vítimas que procura vocês são pacientes, são familiares das vítimas, são os familiares das vítimas. Roseli, nosso planeta não será mais o mesmo. Nesse momento passamos por um desmonte do SUS, vemos a luta intensa dos trabalhadores da saúde. Quem mais aqui? Devemos agir. A Sui Neves está perguntando como é que nós devemos agir com os idosos referente à saúde mental, e o Edmilson faz uma pergunta que se complementa a essa: como a pessoa em isolamento social pode amenizar a ansiedade para preencher ou amenizar o dano psicológico. Ou seja, vocês sentiram aí a quantidade de gente que tá movida por essa iniciativa de vocês? Que coisa mais linda. Então, assim, tem um monte de pergunta aí, mas eu vou tentar dizer assim, a questão do luto coletivo, se for relevante comentar, né? Se vocês acharem que
A questão do isolamento está muito claro isso, né? As pessoas perguntando para vocês aí como é que é o isolamento, como é que a pessoa não enlouquece no isolamento, né? O que fazer no isolamento? O problema dos idosos, né? Que até eu estava ouvindo, é uma brincadeira no momento assim, mas é até um humorista fazendo brincadeira, diz que antes os idosos podiam sair e ninguém saía de casa. Aí agora que não pode, todo mundo quer sair, vai para a lotérica, vai para não sei aonde. Então, como é que a Sui fez uma pergunta interessante, porque como eu lido com o idoso, que muitos estão movidos aí por determinados líderes políticos que estão dizendo que a pandemia não é pandemia, é uma coisa insignificante aí, e, enfim, tá um monte de coisa. Passar para vocês. Agora eu vou passar para a Alejandra, que a Marta deu uma escapadinha aí, ela já volta. O que você tem ouvido sobre isso, Alejandra? Bom, com respeito ao luto coletivo, realmente a gente está vivendo um luto, muitos lutos, né? A gente, não é só quem perde o familiar que está perdendo. Tem gente perdendo o trabalho, tem gente perdendo a renda, tem gente perdendo a conexão familiar, tem separações acontecendo, né? Tem violência surgindo, tem a perda da visão do outro, tem a perda daquela ilusão que eu tinha do outro, o outro está se mostrando, está mostrando, de repente, lados que a gente não conhecia, né? Está mostrando sombras que a gente não via, né? Então, todos, na verdade, a gente está passando por muitas perdas, não só aqueles que perdem seus familiares, né? Mas, dentro dessas perdas simbólicas, as perdas comunitárias também nos afetam, né? O nosso lado, a nossa fragilidade se vê exposta quando a gente vê, por exemplo, uma imagem de corpos sendo colocados em balas comuns, né? A nossa fragilidade é exposta quando a gente vê cadáveres sendo colocados em refrigeradores, né? Para conservação. Então, todos nós estamos imersos realmente em processos de lutos, em processos desse luto coletivo, a morte de toda uma realidade, de uma comunidade, que também nos afeta, né? Mas essas consequências a gente vai ver aos poucos no nosso comportamento, na nossa psique. A gente está vendo, inclusive, que muitos relatos de sonhos diferentes durante essa pandemia, o que significa realmente que, em algum nível, toda esta realidade está mexendo já com o nosso psíquico, não daqueles que perdem só um ente querido ou um familiar, mexe com todos nós. As perdas são em todos os níveis. Muito bom. Marta, você está nos ouvindo? Marta? Congelou de novo? Agora estou. Congelou de novo. Agora ela está te ouvindo, acho. Marta? Eu estou te ouvindo. Você quer comentar? Estou ouvindo. Você lembra do que a gente estava tratando aqui? Estava falando do luto coletivo, né? Estava falando, você quer colocar alguma coisa sobre a questão do luto coletivo, Marta? Não, eu queria falar da questão do isolamento, né? Que você perguntou como é que fica essa situação. Ela está muito interessante, sabe? Por exemplo, eu tenho experiências, né, de pacientes que alguns falam, por um lado está sendo bom, eu estou em casa, estou com a família, estou com os meus pais, né? Então, assim, eu percebo que por mais difícil que seja, não é tudo de tão negativo, sabe? Tem o lado bom também desse isolamento, né? Então, é estar mais em família, estar mais com as pessoas, né? Mais participativas. Até alguns falam, poxa, eu estou economizando um pouco mais, né? O outro, por mais que sinta a falta da família, dos seus entes queridos, mas hoje nós temos a tecnologia, né, para poder vê-los, para poder falar. Então, assim, a questão do isolamento, ele está tendo o lado bom, mas também o lado ruim, né?
que é o fato de ter que ficar em casa, você ter que mudar a sua rotina. Por exemplo, a questão do trabalho, do home office, é uma coisa que mudou para muita gente, né? Porque as pessoas, principalmente no Brasil, estão acostumados a ir trabalhar, bater ponto, enfim. E agora o que acontece? Você precisa se adaptar a uma nova realidade que você não esperava, né? Que é você trabalhar em casa, você dá conta, aí você trabalha muito mais, principalmente a mulher, porque ela tem que dar conta do trabalho, da casa, da comida, dos filhos, enfim. Então, é uma nova adaptação para todo mundo, né? Então, esse isolamento, ele precisa ser conversado, né? Precisa existir uma parceria, né? Com todo mundo que está envolvido, porque todos nós estamos envolvidos, né? E a questão dos idosos é muito interessante, eu peguei um pedacinho que você falou, né? Realmente, os idosos, eles não estão conseguindo entender, né? Esse problema real que nós estamos vivendo, né? Porque o idoso precisa muito concreto, né? Então eles não estão vendo a doença, não, né? Tem que ser uma coisa para ver, para pegar, sabe? Então a dificuldade pela experiência que eu tô tendo com os idosos, as pessoas estão ficando, né? Porque eles não compreendem e eles acabam extrapolando um pouquinho, né? Mas é o que eu falo. Eles acabam extrapolando um pouquinho os idosos, então eles continuam saindo, continuam na lotérica, eles querem ir para a padaria todo dia, para o mercado. Então, assim, é complicado, mas eu sempre ruim também ter a sua rotina, tomar o seu café, fazer o seu trabalho, sabe? Manter uma rotina, de preferência não ficar de pijama o dia inteiro, sabe? Que isso, a energia, ela fica bem conturbada, fica com aquela cara de parece roupinha, né? Coisas que você não estava acostumado a ver uma série, vai, enfim, né? Então a gente Marta, sua ligação a conexão tá meio, tá meio ruim. Deu uma congelada, né? Mas deu para entender, né, essa questão que a Marta está dizendo, que as pessoas ficarem em casa e passarem a ter um outro olhar, né? Um olhar de que olhar a coisa de um outro jeito, né? Porque é aquela velha história, né? Para algumas pessoas ficar em casa é uma maravilha e elas reaprendem e refazem a sua rotina todo dia, né? Oi, Marta, voltou? E algumas outras não conseguem fazer essa leitura ou ter um comportamento diferente, né? Eu queria dizer o seguinte, Alejandra, a Laura já colocou aqui o link exatamente para a consulta no livro das consultas lá, a Laura Moreira, gratidão para a Laura aqui, tá bom? A Selma está falando da morte, está tocando todos de alguma forma, né? A Alejandra, a Roseli deu parabéns para ela, disse que a sua colocação aquela hora lá é perfeita, né? O Edmilson está dizendo que aí uma outra questão que se passou, você fez uma abordagem muito rápida, que é a questão da violência doméstica, né? E que também tem a ver com a questão dos relacionamentos que estão aí, as pessoas se mostram, você falou, né? Como é que tem vindo, você tem notícia dessas informações aí? Como é que tem se dado? Tem dados sobre isso? Como é que está acontecendo essas coisas? Bom, a gente sabe pelas notícias, né, pelas informações gerais, que realmente o índice de violência contra as mulheres tem aumentado, né? Em algumas regiões mais do que outras, né? E isso, na verdade, meio que era esperado, né? As mulheres não têm mais onde se refugiar, onde ir, o agressor fica muito mais perto da vítima, né? Então, é muito mais provável uma situação de violência, né? Frente a esta situação tão próxima, né? Então, realmente a gente tem visto um aumento, né? Já Alejandra?
ouvi também que... Alô? Você me escuta? Agora voltou. Você ouviu também? Eu ouvi também que tem alguns que estão justificando esse aumento da violência com a diminuição do emprego, né? A diminuição, os métodos de quarentena que impedem de que o marido saia e o marido fique estressado e por isso termina originando violência contra a mulher, né? Na verdade, a violência contra a mulher tem muitos fatores, né? São fatores psicossociais muito importantes, né? Não é um só fator que desencadeia isso, né? Tanto que existiram sempre, mesmo nos países mais desenvolvidos, existe violência contra a mulher, né? Então, é um problema multifatorial, né? E que tem que realmente tem que ser tomadas medidas, né? Para diminuir esse avanço da violência nesse cenário, né? Como eu falo, infelizmente, o nosso sistema público, ele está apagando incêndios. Então, estas lesões ou essas experiências que machucam psiquicamente ou que sempre ficaram embaixo do tapete ou que ainda não tem medidas sendo deixadas mais de lado, né? Mas precisam-se de medidas. Eu tenho visto, sim, que alguns grupos têm se organizado para oferecer ajuda justamente para mulheres que estão sendo vítimas de mais violência nessas etapas, né? Então, tá vindo muita mobilização social ao respeito, né? Tem se mobilizado grupos. Isso é uma coisa muito boa que está trazendo essa pandemia, né? Uma abertura de uma visão social muito mais ampla de nós mesmos, da população. Isso é muito importante, porque realmente, se a gente esperar que o sistema público agora reaja, a gente vai esperar sentado. É a gente que também tem que agora se colocar na posição do outro, né? E tentar realmente a gente contribuir de alguma forma, né? E isso está sendo muito valioso nessa pandemia. Sim, sim. Deixa eu te perguntar aqui, que é uma coisa que me ocorreu, e eu estava vendo aqui, também tem pessoas com essa indagação, pensando que a questão do estresse pelo isolamento, a questão da violência doméstica, vocês têm intenção de, em algum momento, ampliar o leque de atendimento desse projeto para esse tipo de perfil? A gente está, na verdade, em constante conversa, né? A gente tem constante conversa. Ainda somos um grupo muito pequeno de voluntários, estamos crescendo, graças a Deus estamos crescendo, tem gente se voluntariando. Então, a gente está aproveitando esses recursos, né? E a gente sempre está conversando justamente para ver quais cenários a gente consegue abranger, né? Por enquanto, a gente vai se dedicar aos familiares de pacientes da Covid e de falecidos pela Covid, mas a gente vai ir conversando para justamente dar o melhor da gente. Vocês estão atendendo, eu até fazer uma retificação, desculpa te interromper, vocês estão atendendo também pacientes da Covid, porque no primeiro momento eu tinha entendido que vocês atenderiam apenas parentes, familiares de vítimas da Covid. Não, vocês atendem também as pessoas com Covid. A gente justamente nasceu com o intuito de atender aos familiares dos pacientes graves da Covid e os pacientes e os falecidos, familiares de falecidos. Sim. Esse foi o primeiro intuito. Só que, conforme vai avançando o projeto, a gente tem recebido também demandas de ex-pacientes de Covid. Né? De ex-pacientes? Ex-pacientes, pacientes que já foram curados, só que estão sofrendo discriminação, porque está existindo discriminação contra pacientes que já foram curados da Covid, né? E pacientes que passam pela ansiedade e pelo medo de serem contagiados novamente com a doença. Quem já passou por essa experiência tem muito medo de repetir essa experiência novamente.
Então, a gente já está atendendo essas vítimas também, esses pacientes de Covid, e a gente justamente vai ter uma reunião, a gente vai conversando para ver que outros aspectos da doença a gente consegue abraçar. Mas a gente está indo lentamente, porque também, como eu te falei, o processo está crescendo, né? O projeto está crescendo aos poucos. Então, vamos ir revendo todos esses aspectos. Então, vocês atendem familiares de pessoas de vítimas da Covid, pessoas vítimas que faleceram da Covid, né? Vítimas da Covid, pessoas falecidas. Pessoas que já tiveram a Covid e, por uma ou outra razão, demandam vocês. É isso? Também, sim. Ah, legal. Então, pessoal, já fica aí a dica que, na verdade, se você teve Covid, se você, por causa disso, está numa situação sofrendo diante do coletivo aí por causa disso, um preconceito, alguma coisa assim, se você tem a dor, o temor de vir a novamente ter essa doença, então o abraço que faltava é exatamente para você. E a Alejandra está dizendo que provavelmente pode ser que aí precisa ver mais na frente, se tiver alguma demanda, a gente vai voltar a falar, né? Marta, você está ouvindo, Marta? A Marta congelou ali. Marta, você está congelada, é uma pena. Bom, eu queria perguntar também... Estou te ouvindo. Ah, você está ouvindo? Oi, Marta. Estou te ouvindo. Tá. Queria perguntar para você... Estou te ouvindo. Você falou da questão do isolamento, né? E aí o Roberto fez uma pergunta muito prática aqui. A pessoa que está nesse estresse de isolamento aí, passando por isso, o que ela pode fazer? Você tem alguma dica? Como é que deve ser uma rotina, ou como é que não deve ser uma rotina que leve a pessoa em isolamento a entrar em estresse? Que nem eu tinha falado, né? Manter a rotina de verdade, sabe? Como se você estivesse indo trabalhar, bater seu cartão, tomar... Porque o que acontece? A gente não tem mais o cafezinho à tarde, né? Com os nossos amigos no escritório, né? Então, assim, para você trabalhar esse isolamento, de verdade, vai depender de um esforço seu, muito pessoal também. É entender que eu não tenho o que fazer, né? Que cabe a mim também um esforço para que eu colabore, para que as coisas não fiquem tão ruins, porque a gente sabe que elas não estão boas, a gente não sabe quando vai voltar a tudo, né? Por mais que se tenha uma previsão e tudo mais, mas voltar à nossa rotina mesmo, de verdade, a gente não sabe quando. Então, a dica é você tentar manter o seu horário de trabalho, sabe? O seu café, o seu almoço, né? Ler um bom livro. Para quem não consegue, às vezes, assistir uma série, um filme. Então, assim, de repente, cozinhar, curtir a família, sabe? É aquilo que eu falo, é de verdade dar um novo significado a tudo isso, né? Porque ninguém estava esperando que a gente fosse passar por essa situação. Então, a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, né? E ainda bem que o ser humano é muito criativo, né? Ele é muito capaz, né? Então, não tem muito assim, mas é isso, sabe? Vamos tentar manter a nossa rotina como era fora de casa, só que agora é dentro de casa. E se a pessoa mais de parceria. E se a pessoa tiver realmente uma demanda grande, a gente sugere que ela escolha um psicólogo, uma psicóloga e busque os serviços desse profissional, né? Para que a pessoa entenda que ninguém é autossuficiente, né? Que o profissional da área ele é o mais indicado para esse momento de poder elaborar melhor a própria forma de viver e pensar a vida dentro de um isolamento, né? Isso é muito importante. Queria dizer para vocês que a gente, o sindicato e o Instituto Roberto Rodrigues tem muita honra de estar com vocês aqui conversando. O Instituto vem nessa parceria, vem tratando de tentar estabelecer algum serviço. A gente se preocupa muito com as pessoas em risco social, né, de modo geral, e nesse momento aí a gente tem se preocupado muito porque esses auxílios que o governo tem oferecido aí,
raramente estão chegando, e quando chegam, não chegam sequer as pessoas que estão lá na ponta da periferia, da marginalidade mesmo, uma pessoa que não tem noção nem de quem ela é, a pessoa que está completamente perdida no mundo, ela pode morrer amanhã porque ela não consegue nem acessar o benefício que o governo pode lhe dar. Então, a gente enviou ofícios para os prefeitos e para os câmaras de vereadores da região toda aqui, pedindo uma sensibilidade para isso. A gente tem um projeto que a gente está fazendo, que é construir, de um lado, toda uma rede de apoio com artesãs, pessoas que vão fazer máscara, que a gente vai oferecer aí para essas pessoas em risco, como álcool gel, para que elas possam se higienizar, cesta básica de alimento preparado, essas iniciativas de garrafas com líquido, com sabão, para que elas possam se higienizar, que ficam por aí. Então, o Instituto também está preocupado com isso. E, mais que tudo, a gente tem esse projeto que vocês estão aqui dando a honra de participar, que é o Crise Coronavírus, onde a gente está fazendo a informação circular, a informação de boa qualidade, né? Ajuda a reflexão de boa qualidade e a formação de um cidadão com mais visão clara e da realidade, não se deixar enganar por tantas conversas que estão rolando por aí, né? Eu queria só... A gente está batendo no teto da nossa live aqui, normalmente é de 1 hora, já passou um pouquinho, mas eu vou fazer a pergunta que eu já tinha falado que eu ia fazer. O que eu não perguntei que eu deveria perguntar? Ai, meu Fique à vontade, de repente. Eu acho que você... Bom, eu vou falar. Claro. Faça terapia, é importante, né? É importante para todos nós, mesmo nesse momento, né, de isolamento. Quem faz, continue fazendo, mesmo que seja online, né? Pelo menos a experiência que eu estou tendo das pessoas, né, o feedback dos meus pacientes, é que isso ajuda bastante, né? Sai um pouco aquele isolamento que você tem, então ele quebra um pouco, né? É uma das coisas da quebra de rotina, é isso, é você fazer a sua terapia online, né? E de verdade, ela é muito importante mesmo. Eu faço terapia, eu recomendo, faça terapia. Que Alejandra, bom. eu queria te agradecer demais. Então, só para fazer um checklist aqui. Você quer entrar para o grupo com a Alejandra, com a Marta, com grandes profissionais, eu imagino que está aqui conversando com a gente, pessoas do grupo, não é verdade, Alejandra? Depois, se você puder identificá-las aqui, a gente gostaria até para poder agradecê-las diretamente aqui, tá bom? Mas você vai lá no site do abracoquefaltava.org, você tem um formulário para os voluntários da área de psicologia, né? Basicamente psicologia, né? Se inscreve lá, tem algumas informações que vão habilitar você, e aí, convertido essa habilitação, você vai receber um e-mail, vai ter um procedimento que recebe você nesse grupo de voluntários. É isso, né? De outro lado, você que perdeu um familiar, tem um grau de parentesco? Pai, mãe, primo, sobrinho, alguma coisa assim? Não? A gente iniciou como atendimento para familiares de primeiro grau, mas a gente está acolhendo agora todos os familiares, na verdade. Acolhe todos os familiares, mas claro, tá bom, então tá. Você tem familiar que você é pai, mãe, irmão, primo, tio, sobrinho, avô, avó, neto de alguém que morreu de Covid, ou que se suspeita que tem Covid, pode também entrar lá e fazer e demandar lá a conversa. Vai ter uma agenda lá que você vai escolher o melhor horário e você vai conversar com os psicólogos, que, como a Marta já colocou, né, é um atendimento normal de psicólogo, em que pese ser pontual por causa do Covid, o atendimento é poder conversar com você poder, enfim, se expressar e manifestar a sua dor, e, enfim, todo o trabalho mesmo de um psicólogo, né? Isso. Você teve Covid, está tendo uma demanda, está sentindo preconceito na pele, alguém está te humilhando, está acontecendo alguma coisa, vai lá também, você entra em contato lá, no mesmo processo, né? Um psicólogo, uma psicóloga vai te acolher. Você teve Covid,
se deu negativo o teu exame, mas você está traumatizado, está alguma dor, que traumatizado até não é a expressão, mas você está com essa dor do emocional, está com medo de voltar a ter, acontecer alguma... Você também vai lá no site, se inscreve, o mesmo procedimento, e um profissional dessa área, uma psicóloga, um psicólogo, vai também falar com você. Era isso, Alejandra? A Marta está voltando aqui, daqui a pouco talvez ela consiga se despedir da gente. Quero te agradecer demais. Deixa eu só fazer os últimos comentários aqui, para você ver. Vamos voltar aqui. Então, tem link aqui, tá certo? Você que está vendo a gente, compartilhe, porque essa live vai ficar aqui no Facebook. Todas as lives depois a gente coloca no YouTube do sindicato, então você pode ver aqui ou lá, tem muita informação legal aqui, mas mais que tudo tem esse afeto, né? Esse abraço que faltava verdadeiro aqui, que você sentiu aqui. Então, se você conhece alguém que tem essa coisa, essa demanda, passou por essa trágica experiência, fala para ela que agora tem quem vai abraçá-la, tá bom? Agradecer demais as pessoas aqui. Aliás, Alejandra, quem são essas pessoas que estão aqui, que estão com a gente? Muitos deles são voluntários. Selma é voluntária, André é voluntário, Cláudia é voluntária, Neide é voluntária também, a Laura mesmo, que mandou o endereço, também é voluntária nossa. Que legal. Roseli, não? Roseli? Bom, tem um monte de gente aqui, tem várias pessoas aqui, né? Legal. Muito bom. Marta voltou. Marta voltou, Marta. A gente está aqui agradecendo demais a todos. A Marta, deixa eu aproveitar e fazer só uma fala rápida aqui. A Marta trabalha num projeto muito legal de pessoas que passaram pela questão do câncer de mama. Chama Neo Mama, está em Santos, mas abrange toda a região, não é isso? Ela faz um trabalho há muitos anos, eu acompanho bastante esse trabalho dela e eu fico muito honrado de cada vez que ela fala sobre isso. Ontem ou anteontem, ela conseguiu conversar com a Gilze, que é a representante desse grande instituto, que é o Neomama, e a gente vai falar, dia 14 de maio, vai falar com a Gilze e junto com a Marta, e então já fica feito aí o convite a todos, tá certo, Marta? E eu queria te agradecer demais e te passar a palavra para você fazer... fazer sua última fala aqui, depois eu vou encerrar com a Alejandra, tá bom, Marta? Fica à vontade aí. Eu sei que você vai falar que vai falar mais coisa, mas a gente vai falar mais coisa em algum momento, pode ter certeza. Não, primeiramente, eu peço desculpas, né, porque tá muito ruim aqui a conexão, peço mil desculpas, e também, primeiramente, eu quero agradecer, né, a você, a diretoria do Cintoresa, ao Instituto Roberto Rodrigues. Então, assim, é uma honra a minha amiga doutora Alejandra, né, pelo projeto lindo, maravilhoso. Então, assim, falar um pouquinho desse projeto, para mim, é uma delícia, né, do Instituto Neomama. Ele chama-se Permita-se. Então, o nome, para mim, já é muito especial. Então, é um trabalho, uma terapia em grupo com mulheres, né, que estão ou tiveram câncer de mama. Então, é específico, né? É somente mulheres com câncer de mama. E aí é um trabalho que eu vou toda semana, né? De terça-feira, inclusive nós faremos uma live nessa próxima terça, né? Voltar a fazer as nossas reuniões. E é um projeto muito lindo também e voltado, sabe? As pessoas às vezes têm a impressão de que, nossa, eu ficar lá no Permita-se, vou ficar falando de doença, de dor, de sofrimento, e quando a pessoa chega lá, ela percebe que não é nada disso, né? Que é um projeto muito gostoso, de muita diversão, todo mês nós fazemos festas, né? Fazemos o nosso chá. Então, assim, é um trabalho, Márcio, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer, vá, porque é um projeto muito, muito bacana, e eu amo fazer. Destacar esse seu engajamento com os projetos sociais, né? É muito bonito isso. Assim, agora com o Alejandro e com os outros colegas aqui nesse trabalho também do abraço que faltava. Realmente é muito tocante esse seu interesse pelo outro, né? Aliás,
da Alejandra e de todas as pessoas que estão aqui com a gente. Não é à toa que vocês estão juntos demais nesse projeto aí, que eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais, que vai expandir cada vez mais. É uma honra. O Instituto Roberto Rodrigues fica muito honrado. O Sintoré, o Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, Bar, Restaurantes e Similares de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeiro, também fica muito honrado, tá certo? Eu tenho aqui a honra de representar ambos nesse momento, nessa conversa com vocês. Tenho certeza que quando eu falo isso, eu falo pelo Edmilson, falo pelo Altenor, falo por todos os diretores, não vou falar para todo mundo aqui, porque eu vou esquecer, alguém vai me bater. Mas, sim, então, são vários, nosso grupo, graças a Deus, é um grupo, e graças a Deus, e graças ao esforço e ao grande debate, a unidade que a gente tem, é muito junto, tem os funcionários, tem... Nada está acontecendo aqui de uma pessoa só, é um grupo grande, unido, a gente fica com muita honra e espera que o Abraço que Faltava tenha no seu grupo, lá na sua estrutura, Alejandra, também uma unidade como a gente tem dentro do nosso grupo aqui, porque é a garantia de que vocês vão muito e muito longe. E fica o convite, no que o Instituto puder contribuir, puder ajudar, enfim, conte com a gente, vamos conversar, não sei exatamente o que, mas... A gente está junto, se a gente puder voltar a fazer uma live daqui a alguns tempos, para a gente poder, inclusive, saber como é que está a vida do Abraço que Faltava, o que a gente pode ajudar. Se a gente puder fazer isso aqui, de alguma forma, aqui pelo Instituto e pelo sindicato, pode contar com a gente, tá bom? Martinha, quer dar tchau aí, Martinha? Eu quero, Márcio, e eu posso fazer uma frase aqui de Jung, rapidinho? Claro. Eu sou apaixonada por ele. Então, vamos lá. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É o que eu carrego comigo, todos os dias. É essa frase que eu amo demais. Muito honrado, minha amiga. Muita gratidão por você estar aqui com a gente. Eu quem agradeço. E, Alejandra, passar para você, agradecer demais, muita honra te conhecer, adorei, fiquei muito feliz com as informações, espero que espero não, tenho certeza que esse projeto vai vingar cada vez mais, já está vingando, espero que você consiga organizar, porque agora vai ter mais gente ainda te procurando, e vocês vão crescer, enfim. Eu acho que realmente são iniciativas como essa que o Brasil precisa. Muito mais do que as que dizem não, as que dizem isso é loucura, as que dizem qualquer outra coisa que não seja ser solidário. Então, gratidão a você. Qual é a sua última manifestação aí, Alejandra? Bom, em primeiro lugar, gratidão a vocês, muito obrigada ao sindicato, né? Se puder, fique em casa, se puder. Lave a mão, use máscara e não espere voltar ao normal. Espere voltar ao seu melhor. Muito bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou usar essa frase daqui a pouco, eu vou escrever aqui. Tá bom? Gratidão, então. Eu vou desligar aqui a live. Fiquem bem, fiquem na paz, muita energia para vocês enfrentarem essas batalhas aí. Daqui a pouco eu vou estar fazendo uma live, porque eu tenho um trabalho social também, viu? Eu faço leitura de poesia, textos e músicas à noite, das 9 até as 10, para quem quiser ouvir, está lá em facebook.com/Márcio Miorim. Já faz quase 40 dias que eu faço isso, com muita honra, muita gente tem dito, não para, que meu dia começa quando você começa a falar isso. Então, eu fico muito honrado da forma que eu encontrei, além de fazer as lives aqui, que também é uma honra, mas contribuir para que as pessoas parem uma horinha para refletir sobre o que é de melhor na vida. E segunda-feira a gente vai fazer uma entrevista muito legal, numa live com eu e Edmilson, vamos estar conversando com o Chico Nogueira, que é vereador em Santos e presidente do Setaporte, e na semana que vem tem um monte de live, vocês estão desde já convidados, tá bom? Os horários da live normalmente são às 4 da tarde, a gente conta com você, eu vou encerrando a live aqui, gratidão a vocês duas, muito obrigado a todos que estiveram presentes, e parabéns a todos os voluntários que estão junto nessa iniciativa, o Abraço que Faltava. Tchau! Obrigada, Márcio.